Meu Deus, Pai, nos colocamos diante da tua presença mais uma vez. Aqui está a tua serva, Pai, para ministrar a tua palavra. Derrama, Senhor, a tua unção e a tua graça sobre ela. Dá ousadia e coragem para ministrar. Que nada venha atrapalhar, meu Pai. Nada venha atrapalhar o seu desenvolvimento do culto, Pai. Que a tua graça, Pai, resplandeça sobre este lugar. Usa ela, Pai, com toda a autoridade. E venha com teu Espírito Santo sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Convite a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na palavra que o Fernando acabou de ler. Quem é que lembra? Ele acabou de ler aqui. Eu juro que não foi combinado com ele, tá, irmãos? Ele nem sabia o que eu ia falar hoje. Amém? Josué, capítulo 1, verso 9. E o versículo vai dizer assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Os irmãos podem tomar assento. Eu quero agradecer ao irmão Moisés pela oportunidade. E a Deus também, porque se não fosse ele, eu nem estaria aqui hoje. Confesso que foi uma semana bem cansativa, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado força e tem nos dado graça, né? Irmãos, essa palavra é uma palavra tão simples, mas ela fala muito comigo desde a minha adolescência. E eu sempre achei a história, a passagem de Josué muito bonita. Principalmente no começo, quando Deus chama ele, quando o Senhor fala com ele. A forma como o Senhor, ele convoca Josué para liderar o povo. Eu acho tão linda a forma como o Senhor chama ele. E eu sempre tomei essa palavra muito para mim. Todas as manhãs, praticamente, eu repetia isso para mim. E essa palavra sempre me encorajou muito. E eu sempre fui uma criança, uma jovem muito metida na igreja. Às vezes eu não sabia fazer, mas eu pedia para fazer algo no culto. A primeira vez que eu fui dirigir um culto, faltava acho que uns 10 minutos para o culto começar. Eu parei o meu líder no meio da igreja e falei para ele: eu vou dirigir o culto hoje. E eu toda encorajada, né, subi no altar tremendo, não sabia nem o que fazer. Eu olhei para ele e disse: irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas eu fui. E eu nunca tive vergonha, nunca tive vergonha de levantar a voz na oração, de orar por outros jovens. Eu sempre incentivava muito a juventude, claro que com a ajuda e com o apoio da minha liderança, porque eu ainda era jovem, não tinha sabedoria, não tinha experiência. Mas eu sempre estava presente em todos os cultos, círculo de oração. Eu lembro que tinha uma irmãzinha no círculo de oração, ela fazia oração de segunda a domingo, de segunda a segunda, na verdade, todos os dias às 7 horas, e lá estava eu junto com ela. A minha mãe, ela era intercessora, ela ia todo domingo de manhã sozinha, porque eu estava lá do lado da minha mãe. Círculo de oração, eu recebi as minhas primeiras oportunidades no círculo de oração. Na escolinha bíblica infantil, eu era a primeira a levantar a mão, querer responder as perguntinhas. Escola bíblica também. E isso foi muito bom para mim. Isso foi me dando crescimento espiritual e ministerial. Eu sempre quis aprender mais. E com isso eu aprendi a ministrar melhor, eu aprendi a louvar melhor, conseguia apoiar outros jovens que recém estavam chegando. Com o tempo até estava ajudando os professores da escolinha infantil. E isso foi muito bom para mim. E eu estava vivendo uma fase com o Senhor que eu não precisava, não querendo me exaltar, mas eu não precisava estar o tempo todo pedindo oração para os irmãos, porque quando eu dobrava os meus joelhos, o Senhor falava diretamente comigo. Até na escola, quando eu tinha algum problema, quando eu não sabia a matéria, eu pedia ajuda ao Senhor, Ele me dava sabedoria. E a presença do Senhor era tão acessível nessa fase que eu vivi com Ele. Tinha outros jovens, os jovens da congregação onde eu congregava, eles eram jovens de muita oração. Eles eram jovens que estavam de jejum 24 horas. Eles eram jovens que viviam fazendo campanha de oração e que gostavam muito de louvar o Senhor. A gente se reunia no ônibus voltando da escola, a gente voltava louvando o Senhor. Quando a gente estava no trem, a gente estava louvando o Senhor. Quando a gente
presença do Senhor. Tinham jovens profetas, jovens pregadores, jovens levitas que quando louvavam a igreja era cheia. E isso me incentivava muito também. Mas com o tempo, eu acabei esquecendo do começo. Com o tempo, por orgulho e confesso que muitas vezes por preguiça, eu já não me preparava mais também para ministrar a palavra, porque eu já sabia pregar. Eu não ensaiava mais tanto para cantar os louvores, porque na minha mente eu já sabia cantar. A frequência na escola bíblica já diminuiu, porque na minha mente eu achava que eu já sabia o suficiente da palavra. E com o tempo isso foi também me afastando do Senhor. Com o tempo eu fui esquecendo da minha essência. Com o tempo eu fui esquecendo de quem me sustentava e de quem realmente ministrava através de mim. Com o tempo eu fui esquecendo que eu era apenas um instrumento e que eu não pregava nada. E com o tempo eu fui deixando a presença do Senhor de lado. Isso foi me afastando da presença. E o tombo foi tão grande, igreja, que eu perdi até a minha carreira profissional. Os irmãos que não sabem, eu era confeiteira, mas eu era uma jovem confeiteira com um talento que o Senhor me deu. Eu não sabia nada, mas tudo que o Senhor colocava nas minhas mãos prosperava. Eu trabalhava, eu e a minha mãe, a gente foi lá pro interior de Gravataí, para quem conhece lá. Ai, não esqueci, que passa Eletrosul e se vai, e continua, e vai. Mas é bem longe, não tinha ninguém na nossa volta. Mas o Senhor fazia eu prosperar tanto nas minhas vendas, porque Ele era fiel comigo, porque eu buscava a presença dEle a cada doce que eu fazia. E com o tempo até isso eu perdi. Eu perdi os contatos com as confeitarias que eu tinha, eu perdi os contratos com os salões de festa que eu tinha. E tudo isso porque eu deixei a presença do Senhor de lado. Porque eu fui esquecendo de quem eu deveria realmente buscar antes de qualquer coisa. Porque eu achava que eu já sabia o suficiente. Mas o Senhor falou tanto ao meu coração durante essa semana. Ele me lembrou de quando Ele me chamou e Ele me disse: seja forte e corajosa e tenha bom ânimo. Só que eu, por muito tempo, eu esqueci. E eu tive que recomeçar na presença do Senhor. Eu tive que recomeçar a aprender a pregar. Eu percebi que eu não sabia nada da Bíblia. Eu percebi que eu não sei nem cantar se não fosse Ele. Claro que perto da minha mãe, eu não sei mesmo. Mas o Senhor, Ele fez eu me lembrar. Durante essa semana, eu até estava conversando com o Fernando sobre isso. Eu falei: vida, o Senhor está falando no meu coração e Ele tem me lembrado de que Ele é a minha essência. E eu vim nessa noite para te perguntar: onde é que está a tua essência, igreja? Vocês, jovens, não deixem ela de lado, por nada. Não esqueçam de onde vocês começaram. Não esqueçam de quem chamou vocês. Não esqueçam que é o Senhor quem te usa. Tu não sabe fazer, é o Senhor. Não esqueça que é o Espírito Santo que ministra através de ti. Eu sei que na correria do dia a dia a gente deixa assim, a gente esquece de orar, a gente esquece de ensaiar um louvor para cantar no culto, nem que seja um louvor da harpa, ensaio para o Senhor. Porque o Senhor gosta das coisas feitas com excelência para a obra dele. A gente esquece de ler uma palavra introdutória antes de vir para a igreja. Esteja preparado, porque tu não sabe quando tu vai receber uma oportunidade. E muitas vezes essa oportunidade não é só dentro da igreja, não é só nos cultos, é lá fora também. Então esteja preparado com a palavra no teu coração. Quando Deus chamou a Josué, Ele disse para ele meditar na palavra de dia e de noite, e não se desviar dela. E durante todo o livro de Josué é lembrado de que nós devemos seguir as leis do Senhor, que nós devemos meditar na palavra, que nós não devemos nos desviar dela. Eu não sei como tem sido os seus últimos dias, e eu não sei o que você tem enfrentado, mas não te preocupa, porque o Senhor é contigo por onde quer que tu andares, como diz a palavra. Os seus problemas, aquilo que tu tem passado, as tuas lutas, isso para o Senhor não é nada. Eu estava lendo, eu consegui para a honra e glória de Deus, eu nunca tinha lido o livro todo de Josué. E Josué enfrentou tantas batalhas
E ao final do livro de Josué, ele falou para o povo não esquecer do Deus que ele serviu. Ele até em algum momento ele pediu para que o povo escolhesse se eles quisessem servir a Deus ou a outros deuses. E para a honra e glória de Deus, eu creio que muitos deles lembraram do que o Senhor tinha feito desde o deserto, desde a libertação deles até as terras que eles conquistaram. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus da cova dos leões, Ele é o Deus da fornalha, Ele é o Deus que está na prisão, que está no cativeiro. Ele está contigo por onde quer que tu andares. O Senhor, Ele não nos desampara em momento algum. Pode parecer que algumas vezes Ele não está ouvindo, mas não te preocupe, Ele está trabalhando. Pode parecer que naquela oração da madrugada, a tua oração não está nem passando do telhado, mas está alcançando e está chegando até o altar do Senhor como um perfume suave. Confie no Senhor e em tudo que tu for fazer. E não esqueça de como tudo começou. Não perca essa presença no teu coração. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Eu quero muito recomeçar minha carreira profissional. Eu amo fazer os meus doces. E eu creio que eu vou colocar isso em oração e o Senhor vai me dar graça e eu vou voltar. E não só isso. Busque espiritualmente. Eu estava falando com o Fernando na hora de vir para o culto. Ele perguntou para mim se eu estava preparada para trazer a palavra. Eu disse, eu não sei. Eu falei para ele, vida, eu me preparei tanto na mensagem, mas eu acho que eu orei tão pouquinho. Mas esteja preparado. O Senhor disse para a gente orar se cessar e buscar na palavra dele e meditar todos os dias. Porque é isso que nos sustenta. Então esteja preparado para a obra dele. Porque o Senhor tem preparado uma morada para aqueles que se dedicam à obra. Amém? É uma palavra curta e eu não sei se era isso que tu queria ouvir, mas foi